Você já assistiu um gigante tropeçar? Neste exato momento, estamos testemunhando a Boeing, outrora um titã líder da aviação comercial, enfrentando uma crise que pode redefinir seu lugar na indústria pelas próximas décadas. E a ameaça não vem de alguma tecnologia revolucionária ou de um concorrente futurista. Ela vem de uma evolução engenhosa de seu rival mais antigo. O Airbus A321XLR já está em serviço comercial, enquanto a resposta da Boeing permanece nos desenhos. A cada dia que passa, companhias aéreas ao redor do mundo estão tomando decisões que definirão a composição de suas frotas pelos próximos 30 anos. O mais fascinante é que a própria Boeing contribuiu para esse desafio, ao abandonar o segmento de mercado intermediário que um dia dominou com o 757. É o equivalente, na aviação, a deixar os portões do seu castelo escancarados e depois agir surpreso quando o inimigo simplesmente entra. Não poderiam existir apostas maiores. O que a Boeing fizer a seguir não determinará apenas o próprio destino, mas influenciará como eu e você viajaremos entre continentes. Então, vamos decifrar essa partida de xadrez de alto risco que acontece a 35 mil pés acima de nós. Por décadas, Boeing e Airbus travaram uma guerra em todos os segmentos da aviação comercial, dos amplos wide-bodies que conectam continentes aos cavalos de batalha das viagens domésticas. Nenhum dos fabricantes cedeu terreno sem lutar. Mas há um novo campo de batalha, que se tornou estrategicamente crítico: o mercado intermediário. São rotas longas demais para aviões narrow-body tradicionais, mas não densas o suficiente para justificar uma aeronave wide-body. Pense em Boston a Dublin, Seattle a Londres ou Chicago para cidades secundárias europeias. No passado da aviação, a Boeing tinha a arma perfeita para esse segmento: o icônico 757. Com um desempenho excepcional, o 757 podia decolar de pistas curtas, subir rapidamente e cruzar oceanos com facilidade. Mas em 2004, a Boeing tomou uma decisão que os historiadores da aviação poderão um dia considerar um grande erro estratégico. Eles interromperam a produção do 757 sem um substituto direto. Por que cederiam um território tão valioso? A resposta está em uma leitura, em parte equivocada, do rumo que a aviação tomaria. A Boeing previa o crescimento das redes hub and spoke com enormes wide-bodies, mas subestimou o avanço das rotas ponto a ponto. Enquanto isso, a indústria estava cada vez mais voltada ao serviço direto entre cidades secundárias, justamente o que o 757 fazia de melhor. Enquanto isso, a Airbus observava atentamente e enxergou uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada. Quando a Airbus revelou o A321XLR em 2019, não foi apenas mais um anúncio de aeronave, foi uma declaração de guerra para o mercado intermediário, o que torna o XLR tão revolucionário. Tudo está nos números. Com um alcance de 4.700 milhas náuticas, este avião de corredor único pode conectar cidades como Dublin e Minneapolis ou Boston e Madrid, rotas tradicionalmente reservadas para jatos wide-body maiores e menos eficientes. A engenharia por trás desse alcance é especialmente engenhosa. A Airbus integrou um novo tanque central traseiro permanente capaz de armazenar 12.900 litros de combustível, significativamente mais do que os tanques auxiliares típicos, aumentando a capacidade total para cerca de 30.700 litros. E tudo isso sem sacrificar o espaço de carga crítico, do qual as companhias aéreas dependem para a renda adicional. Mas o alcance impressionante é apenas o começo da história. O A321XLR apresenta uma melhora de 30% na eficiência de combustível por assento em comparação com aeronaves de gerações anteriores. Em um setor onde o combustível normalmente representa 25-30% dos custos operacionais, isso não é apenas uma melhoria incremental, é uma revolução competitiva. As companhias aéreas perceberam imediatamente. American Airlines, United, JetBlue, Qantas e Iberia fizeram pedidos significativos. Em meados de 2024, a Airbus já garantiu mais de 500 pedidos firmes do A321XLR, com entregas tendo iniciado em 2024. Pense no que isso significa para passageiros como você e eu. Você preferiria fazer conexão em um hub congestionado ou voar direto para o seu destino? O A321XLR torna esses voos diretos não apenas possíveis, mas economicamente viáveis para as companhias aéreas. E o conforto? É aí que as coisas ficam interessantes. O A321XLR pode ser configurado com assentos de até 18 polegadas de largura, às vezes mais largos que os assentos de 17 a 17,8 polegadas, do concorrente 737 MAX 10 da Boeing, combinado com iluminação melhorada, melhor qualidade do ar e cabines mais silenciosas.
a experiência do passageiro se aproxima ao nível de conforto dos widebodies, mas talvez o aspecto mais notável do A321XLR seja sua versatilidade. Esta aeronave é o equivalente da aviação a um canivete suíço, capaz de atender rotas transcontinentais dentro dos Estados Unidos, saltos transatlânticos vindo da Europa e viagens de longa distância pelo Ásia-Pacífico. Tudo isso resulta em uma aeronave que as companhias aéreas simplesmente não podem ignorar. Você já se perguntou por que os fabricantes de aeronaves às vezes tomam decisões que, em retrospecto, parecem obviamente erradas? A resposta pode estar em um fascinante fenômeno psicológico chamado falácia do custo afundado. Uma vez que uma empresa investe bilhões em uma determinada estratégia, mudar de rumo se torna quase impossível, mesmo quando as condições do mercado claramente exigem isso. A relutância da Boeing em desenvolver um verdadeiro substituto para o 757 não estava ligada apenas ao dinheiro, provavelmente foi influenciada pela psicologia institucional. Às vezes, o mais difícil para uma grande corporação não é enxergar o futuro, mas sim deixar o passado para trás. Agora vamos ver como a Boeing está respondendo a esse desafio. Então, como a Boeing está respondendo à incursão da Airbus no mercado intermediário? Atualmente, com uma aeronave que na verdade não foi projetada para esse papel. O 737 MAX 10 representa o limite máximo do que a Boeing pode alcançar com a plataforma 737. Uma estrutura cujo design básico remonta aos anos 1960 oferece melhorias significativas em relação aos modelos anteriores. Winglets avançados, motores LEAP 1B mais eficientes e capacidade para até 230 passageiros em uma configuração de alta densidade. Mas há um problema crítico. Com um alcance de apenas 3.000 SINAT, em 3.300 milhas náuticas, cerca de 1.400, 1.600 milhas a menos do que o XLR, o MAX 10 simplesmente não consegue competir em rotas transatlânticas sem compromissos operacionais sérios. É como levar uma faca para um tiroteio. O MAX 10 não foi projetado para desafiar o A321 XLR. Ele foi feito para competir com as variantes anteriores do A321neo e não com sua evolução de ultralongo alcance. A Boeing está basicamente tentando esticar uma aeronave regional para torná-la transatlântica, mas a física não colabora. Essa limitação de alcance é agravada por desafios de certificação. Após os desastres do MAX em 2018 e 2019, a Boeing enfrenta uma fiscalização regulatória sem precedentes. Enquanto a Airbus certificou a versão do A321XLR equipada com motores CFM LEAP 1A em julho de 2024, a Boeing ainda está trabalhando com a FAA para obter a aprovação final do MAX 10. E o tão falado neste Ascent, o projeto New Midsize Airplane, NMA, da Boeing, conhecido informalmente como 197, representa a verdadeira resposta potencial da empresa para a questão do mercado intermediário. Os projetos conceituais indicam uma aeronave capaz de transportar 200 de 270 passageiros com um alcance potencial de até 5.500 milhas náuticas. Relatórios iniciais sugeriam duas variantes, o 797 6X, otimizado para alcance, e o maior 797 7X, capaz de transportar 270 passageiros. Isso preencheria efetivamente a lacuna entre a família MAX e o 787 Dreamliner. Mas desenvolver uma aeronave do zero é um enorme desafio, exigindo de 15 a 20 bilhões de dólares e muitos anos de desenvolvimento. No cenário atual da aviação, isso é uma proposta arriscada para uma empresa já enfrentando pressões financeiras. O que nos leva a uma pergunta mais profunda. Como a Boeing, que já foi o auge da inovação aeroespacial, chegou a essa posição defensiva? E se eu dissesse que o atual dilema da Boeing não começou com o projeto de uma aeronave, mas sim com uma fusão corporativa? Em 1997, a Boeing se fundiu com a McDonnell Douglas em um negócio que, no papel, parecia uma aquisição pela Boeing. Mas muitos especialistas do setor dirão que algo inesperado aconteceu. A filosofia de gestão da McDonnell Douglas influenciou silenciosamente a Boeing. Durante a maior parte de sua história, a Boeing foi a empresa por excelência voltada à engenharia. Seu mantra era essencialmente projete algo excepcional e os lucros virão. Essa filosofia deu ao mundo aeronaves revolucionárias como o 707, 747 e 777. Após a fusão, ocorreu uma mudança sutil, mas profunda. A Boeing passou a adotar cada vez mais uma abordagem orientada pelas finanças, em que os lucros trimestrais e o retorno aos acionistas passaram a ter prioridade sobre a excelência em engenharia a longo prazo. À época, a imprensa descreveu amplamente que a Boeing mudou de uma cultura de engenharia para uma cultura de vendas.
Essa mudança cultural se manifestou em decisões cruciais. Em vez de investir em uma substituição totalmente nova para o 737, a Boeing optou por atualizações incrementais que eram menos custosas, mas também menos competitivas. Pensamento semelhante levou à decisão de encerrar a produção do 757 sem um sucessor pronto. As consequências dessa abordagem agora estão vindo à tona. Na teoria do caos, existe um conceito chamado efeito borboleta, a ideia de que pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a resultados drasticamente diferentes ao longo do tempo. A decisão da Boeing de cancelar o 757 sem oferecer um substituto pode ter parecido insignificante em 2004, mas essa única decisão criou um vazio no mercado que a Airbus passou mais de uma década se preparando para preencher. Agora, essa escolha aparentemente pequena se transformou em um desafio existencial para a posição da Boeing na aviação comercial. Isso levanta uma questão fascinante. Quais outras decisões sendo tomadas hoje podem mudar completamente a aviação daqui a 10 anos? Enquanto as aeronaves de passageiros ganham as manchetes, outro campo de batalha está surgindo e pode ser igualmente significativo: o mercado de cargueiros. A Boeing historicamente dominou o transporte aéreo de carga com versões cargueiras dos modelos 757 e 767. Essas aeronaves formam a espinha dorsal das operações de empresas como FedEx, UPS e Amazon Air. Mas a Airbus não está parada. Eles desenvolveram a conversão A321P2F, Passenger to Freighter, oferecendo uma eficiência de combustível superior e alcance competitivo para operações de carga de médio curso. Se a Airbus conseguir penetrar no segmento de cargueiros com a plataforma A321, poderá corroer mais um reduto tradicional da Boeing. No mundo da carga aérea, onde a economia operacional reina suprema, a eficiência do A321P2F o torna cada vez mais atraente. Não se trata apenas de quem vende mais aviões, mas da própria infraestrutura que viabiliza o comércio global. Com o comércio eletrônico continuando a crescer exponencialmente, o segmento de cargueiros de médio porte está prestes a se expandir significativamente. Será que o domínio da Boeing no transporte de carga será a próxima vítima nessa batalha em andamento? Antes de escrevermos o obituário da Boeing, vamos lembrar de algo importante. Esta é uma empresa que reinventou a aviação repetidas vezes. A história da Boeing é repleta de movimentos ousados que mudaram o setor. Quando eles lançaram o 747, muitos achavam que era grande demais para dar certo. O 777 elevou a confiabilidade de aeronaves, com 2 motores a um novo patamar. E o 787 Dreamliner, apesar dos problemas iniciais de produção, revolucionou o conforto dos passageiros e a eficiência no consumo de combustível em viagens de longa distância. E se o próximo passo da Boeing não for apenas igualar o A321 XLR, mas superá-lo completamente? Alguns especialistas do setor especulam que a Boeing poderia aproveitar lições aprendidas dos programas do 787 e do 767X para criar algo realmente revolucionário. Imagine uma aeronave com construção totalmente em material composto, aerodinâmica avançada além de qualquer coisa que voe hoje, e talvez até explorando elementos de propulsão híbrido-elétrica. O talento em engenharia da Boeing continua de classe mundial. Seu entendimento de aerodinâmica, ciência dos materiais e integração de sistemas é inigualável. Se a liderança corporativa conseguir resgatar a cultura de engenharia em primeiro lugar, que construiu seus maiores sucessos, um retorno é totalmente possível. A questão não é se a Boeing pode criar uma aeronave superior, mas se ela vai comprometer os recursos e assumir os riscos necessários para isso antes que seja tarde demais. Vamos dar um passo atrás por um momento e considerar o que essa disputa na indústria significa para você como passageiro. Se a Airbus dominar o mercado intermediário com o A321 XLR, provavelmente você verá mais voos diretos entre cidades secundárias. Imagine voar diretamente de Pittsburgh para Paris ou de Nashville para Barcelona, sem precisar fazer conexão em grandes hubs. Mas se a Boeing tiver sucesso com um 797 superior, talvez você experimente ainda mais conforto nessas rotas. Talvez com cabines mais largas, janelas maiores e sistemas avançados de controle de clima que reduzem o jet lag. De qualquer forma, essa batalha corporativa vai literalmente mudar o mapa de como e para onde podemos voar. E é por isso que isso não se trata apenas de detalhes internos da indústria, mas sim de uma transformação que vai impactar milhões de viajantes. A aviação nem sempre é um jogo de soma zero. Será que o A321 XLR e um futuro 797 poderiam coexistir nas frotas das companhias aéreas? Muitos analistas acreditam que sim. O A321 XLR se destaca em rotas de até 4.700 milhas náuticas, com cerca de 180 a 240 passageiros. Um 797 poderia oferecer maior capacidade e alcance, criando uma ponte perfeita entre narrow bodies e wide bodies pequenos, como o 787-8.
Em vez de concorrentes diretos, eles poderiam se tornar ferramentas complementares no planejamento de rotas das companhias aéreas, com o A321XLR servindo rotas longas e menos densas, e o 797 atendendo a mercados de média distância com maior demanda. Esse cenário beneficiaria de fato os passageiros, oferecendo mais opções e impulsionando a inovação à medida que ambos os fabricantes continuam aprimorando seus produtos. Mas esse cenário otimista depende de uma ação decisiva da Boeing, e rápido. Cada mês que passa fortalece a posição da Airbus. As companhias aéreas estão tomando decisões de frota agora que vão moldar suas operações por décadas. Se a Boeing demorar demais, mesmo uma aeronave superior poderá encontrar oportunidades limitadas no mercado. Começamos esta jornada perguntando o que a Boeing está fazendo para competir com o A321XLR. A resposta, pelo menos por enquanto, é não o suficiente. O 737 MAX 10 não possui alcance para ser um verdadeiro concorrente. O 797 permanece apenas conceitual. Enquanto isso, a Airbus está entregando A320XLRs para clientes ansiosos ao redor do mundo. Mas a história da aviação está cheia de reviravoltas surpreendentes e inovações inesperadas. A Boeing está em uma encruzilhada que influenciará significativamente não apenas seu futuro, mas também o cenário das viagens aéreas globais. Será que eles vão insistir em aprimoramentos incrementais nos projetos existentes? Será que finalmente vão se comprometer totalmente com o programa 797? Ou irão surpreender a todos com algo revolucionário, mudando completamente a conversa? Só há uma certeza: os próximos 5 anos definirão a aviação comercial. E independentemente de quem vence essa batalha corporativa, os verdadeiros vencedores devem ser os passageiros, com aeronaves mais eficientes, rotas mais diretas e melhores experiências de viagem. O mercado intermediário não é apenas mais um segmento da aviação comercial. Ele representa o futuro de como nos conectamos entre continentes. E neste momento, quem está escrevendo esse futuro é a Airbus, não a Boeing. Será que a Boeing vai reconquistar o território que um dia dominou? Ou este é o começo de uma nova era na aviação comercial? A resposta será revelada nos céus acima de nós nos próximos anos. E estarei acompanhando cada desenvolvimento enquanto esse fascinante drama da indústria continua. O que você acha? Será que a Boeing deveria apostar tudo no desenvolvimento do 797? Ou já é tarde demais? Compartilhe sobre sua opinião nos comentários abaixo.